Hoje a gente vai apresentar aqui para vocês a Congrade, o NDE dos cursos matemáticos, os nossos currículos. Praticamente todos os cursos da universidade vão estar passando por algum tipo de alteração curricular, mesmo que não tenha mudança de disciplinas, porque é uma resolução do CEP, ele implementou a partir de 2023 uma extensão como parte integrante dos cursos. Então, todos os cursos vão ter, de uma maneira ou de outra, realizar uma alteração curricular. E, no nosso caso, a gente aproveitou então a oportunidade para fazer algo que já vinha pensando há um bom tempo, que é alterar parte dos nossos currículos, principalmente no bacharelado, nas ênfases. Mas eu vou falar sobre todos aqui ao longo da apresentação. Então, primeiro aqui eu só quero colocar a lista dos membros do NDE. Para os alunos que talvez não conheçam, o NDE é o Núcleo Docente Estruturante. É um corpo formado por professoras do curso, que se dedicam a analisar o curso, propor alterações curriculares, que são encaminhadas para a Congrade, e a Congrade se encarrega de fazer resolução da parte burocrática, resolução, aprovar. Então, temos ali um NDE do bacharelado, os professores do NDE do bacharelado, e aqui das licenciaturas, que está no plural, porque a gente tem licenciatura e licenciatura noturna. Na realidade, são dois NDEs em um só. Então, aqui estão todos os responsáveis pela mudança, pela alteração curricular. Não sou só eu, se vocês quiserem culpar alguém, também tem que nomes gostosos. Bom, essa apresentação ela vai ter 3 partes. Elas não são iguais aqui, mas são os 3 assuntos principais que estão relacionados às mudanças curriculares. A parte mais extensa é a última, que a gente vai falar dos currículos, e a escolha que nós fizemos para a apresentação em ordem crescente de complexidade. Então a gente vai começar ali com da licenciatura, que é a alteração mais simples, na ênfase pura e por último a ênfase aplicada. Então o primeiro tópico é a previsão de EAD, de ensino à distância. Então, algumas disciplinas no nosso curso, e mesmo dentro da URGS, elas vinham até pouco tempo sendo oferecidas turmas presenciais e algumas turmas à distância. Isso não pode mais ser feito. Então, a partir de 2022, na verdade, todas as disciplinas que tiverem mais de 20% de conteúdo à distância vão ser disciplinas EAD, e elas têm que ter isso no nome. Então, os principais pontos aqui, como eu disse, então, cada disciplina presencial pode conter até 20% da carga oferecida em EAD, até não pode passar, menos de 20%. Mas isso tem que estar previsto no plano de ensino, né? Não é algo vontade do professor, tem que estar escrito lá no plano de ensino que há a previsão de se realizar um determinado número de horas em atividades à distância. E os cursos presenciais, eles podem ter até 20% da carga total composta por disciplinas EAD, ou seja, essas disciplinas que passam entre 20% e tipicamente são todas EAD. Nessa nova proposta, nessa proposta que a gente está colocando aqui, em nenhum dos currículos a porcentagem é superior a 10% de EAD. Então, está bem dentro da norma. Eu sempre vou colocar ali no cantinho também essa informação sobre as regulamentações que implementam o que está sendo colocado. Mais para frente, essa apresentação ela vai ser disponibilizada para todo mundo poder baixar e brincar. Então, das licenciaturas, onde é que vai estar o EAD? O EAD vai estar principalmente nessas 4 disciplinas, e note que todas elas estão em grupos de alternativas, ou seja, vocês vão ter... isso está errado, né? Na área financeira, ela também está num grupo de alternativas na licenciatura, perdão. Então, vocês vão poder escolher, no caso de álgebra linear no A, cálculo numérico A e probabilidade estatística, fazer a disciplina EAD ou fazer a presencial. Todos vão estar num grupo de alternativas. Matemática financeira, ela está num grupo de alternativas entre as demais, só que ela não possui essa contrapartida presencial. Ela vai ser unicamente oferecida em formato EAD.
Então são isso, então no total chega-se a 240 horas, que seria a quantidade máxima de horas ali em disciplinas no currículo, né, para as licenciaturas. No bacharelado, ênfase pura e ênfase aplicada, a gente tem no caso da pura também 240 horas, tá? Basicamente as mesmas disciplinas, com exceção que tem inglês instrumental. Essas duas primeiras, álgebra linear e cálculo numérico, vão estar em grupos de alternativas com a respectiva disciplina presencial. Matemática financeira, ela é eletiva no EAD, tá? Mas mesmo sendo eletiva, essa disciplina conta naquele percentual que não pode passar de 20%. E o inglês instrumental, EAD, que também é eletivo. Tá? Então, 240 horas. No caso da aplicada, serão só 3, totalizando 192 horas, que então é álgebra linear 1A, EAD, tá? Num grupo de alternativas. A financeira, que vai ser obrigatória nos currículos da aplicada, da ênfase aplicada, e o inglês instrumental também com EAD. Então essa parte é a parte de EAD que eu tinha trazer para vocês. A gente vai falar agora então da inserção curricular da atividade de extensão, que é algo que tem um impacto considerável, tá? E está bem próximo. Então a regulamentação ela é feita através dessas duas resoluções do CEP. Parte da carga horária, né, deve ser cumprida a atividade de extensão. Uma característica é que ela vai ser sempre medida em horas, não em créditos. Tá? Então, todo o resto, praticamente, tudo é medido em crédito, mas a extensão vai ser sempre medida em horas, não tem crédito, no caso, em extensão. Ponto importante, pessoal, aqui para vocês, para contar no currículo, o discente deve integrar a equipe executora da atividade de extensão. Ou seja, tem que estar na equipe que planeja, executa e avalia as atividades. A carga, ela pode ser composta, né, como a gente vai ver adiante, tem a carga em extensão. Ela vai poder ser composta em atividades de extensão, tá, aprovadas pela Comex, homologadas pela Congrade, ou em disciplinas com conteúdo de extensão. Isso principalmente ocorre, não, unicamente aqui no nosso caso, nas licenciaturas, até o momento, e na forma que está construído esses currículos que eu vou mostrar para vocês. Tá, então, nas licenciaturas vão existir disciplinas, depois eu vou falar um pouco mais adiante, que vão ter parte da sua hora com característica de extensão, também como atividade de ensino e concomitantemente com uma parte daquele horário caracterizado também como atividade de extensão. Isso conta. Tá? Essas disciplinas elas vão estar sempre vinculadas a alguma atividade de extensão pré-existente. Então, o pessoal da licenciatura, né, vou falar mais adiante, vai ver que essa exigência ela é praticamente toda satisfeita dentro dessas disciplinas, mas não inteiramente. Bom, para tranquilizá-los, eu estava essa notícia que vai haver regras de transição. Então, para vocês que já estão no curso, tá, não vão precisar cumprir a carga total que está colocada aqui, mas, como a gente vai ver, 10% do que faltar para vocês completarem a carga do curso em 2023-1. Tá? Também a gente vai incluir ali, por exemplo, liberações, equivalências, tá? Eu vou falar um pouco disso mais adiante. E um ponto aqui importante é para o departamento. Então, seria bom até que a gente tivesse mais colegas aqui, mas alguns deles estão dando aula. Tá? É que os departamentos deverão se organizar de modo que as atividades de extensão com participação de discentes sejam oferecidas com regularidade. Tá? Como vocês vão precisar fazer essas horas de extensão, essas atividades vão ter que estar ocorrendo sempre para dar oportunidade de vocês cumprirem a carga de extensão. Então, essa responsabilidade é do departamento, dos professores do departamento. Bom, atividade de extensão no IME, nós temos então essas que estão colocadas aqui, como exemplo, são atividades que são oferecidas com regularidade. Então, para falar um pouquinho delas, o professor Alvino, que está na Comex, vai falar um pouquinho sobre as disciplinas que dão um panorama sobre essas atividades de extensão. Vamos chegar a colocar
Não. Bem, pessoal, boa tarde. A pedido do Guilherme, da comunidade, né, eu fiz uma visita assim, no sistema e peguei assim, destaquei as ações e extensões que estavam sendo oferecidas com uma certa regularidade. E conversei com cada professor que coordena a extensão, né, e perguntando assim, quantos alunos mais ou menos se prevê e tal de absorver na equipe. Esse número não foi trazido por cá. A gente pode depois, quando for disponibilizar, colocar. Tá? Eu foquei mais, um pedido mais no curso da licenciatura que a gente estava falando, como eu disse há pouco, né? As disciplinas são mais direcionadas. Então eu não peguei aqui, não está as disciplinas, as atividades da parte da estatística. Né? Hoje aqui é só matemática, né? Então as estatísticas eu não tinha incluído também. Tá? E a gente está tendo algumas delas, nesse momento não estão, mas como eu disse, eu conversei com o professor, tem a intenção de oferecer. E como o Gui mesmo falou, né, a gente tem essa ideia, né, que o departamento conversa com os professores que mais atividades sejam oferecidas. Tá? Não sei se eu falo de cada um ou coloco. Talvez eu possa falar do pré-cálculo, que eu estou envolvido na coordenação. A gente tradicionalmente faz isso, né? Tem sempre a turma de laboratório, os alunos trabalham, eles trabalham efetivamente no planejamento. Já vi que tem alguns alunos que estão fazendo nesse semestre, né? E é isso bem como a gente falou, né? Faz com todo o planejamento, aplicam a atividade, participam na avaliação, tanto na parte de oferecer questões como correção também. Então, isso está muito claro na 029, né, na resolução do CEP. Não é o aluno lá se inscrever numa atividade de extensão e ter lá o certificado de participação. As horas são contadas apenas quando o aluno faz parte da comissão executora. E ainda tem que ter um professor, né, na equipe que seja um orientador acadêmico, que é o nome que se dá lá no sistema. Tá? Eu coloquei da semana aqui, tá? Que eu lembrei disso agora, né? Coordenada pela Giovana, né? A gente tem que ver isso de ter um professor da equipe. A Lisiane da estatística. A Lisiane, tá, né? Ótimo. Tá. Então, e aí, claro, o convite fica para a comunidade acadêmica, os discentes, para se engajarem, né? Participarem. Mas cuidado, sempre, às vezes fala participar da atividade, não, na equipe executora. Tá? Eu vou colocar para ti de novo, talvez alguma atualização, e quando divulgar para ele, vai passar para os alunos também, né, para a comunidade toda. E colocar assim, é um número assim, base, só aquilo que eu pergunto, essa pergunta que eu fiz para o professor, né? Só para você ter uma ideia de seria, né, fazendo alusão em cada disciplina, quantas vagas seria, né, em cada atividade. Tá? Se tem alguém aqui, faz um tempo já que eu fiz esse levantamento, né? Tem alguém aqui que está, a autocoordenação, ela não está lá contemplada. Fala com a gente, por favor, que a gente, quando divulgar, a gente fazer uma tabela mais atual. Tá bom? Não sei se... Tá, obrigado. Passando aqui. Atividade de extensão no INE, então. O estudante não pode utilizar a carga horária da atividade de extensão realizada por outras unidades, aqui no caso fora do INE, né? Então, também é permitido, tá, que sejam feitas atividades de extensão fora do INE. O que é que precisa? Participar da comissão ali, da equipe que vai executar a atividade, certo? É preciso ter um professor, orientador dentro da atividade de extensão. Naturalmente, se vocês olham o nosso sistema de extensão, não é o caso dos alunos, dos professores, vamos observar disso, a divisão de áreas temáticas e áreas de conhecimento. Então a Congrade vai dizer que é aceita, né, a atividade de extensão seja feita em determinadas áreas de conhecimento, em determinadas temáticas. Isso é uma coisa que ainda está sendo pensado. Tá?
E também pode ser feita em outras instituições de ensino superior, desde que sejam do sistema federal. Isso é uma coisa muito estranha, né? A gente acha que, inclusive, em algum momento vai mudar, certo? Bom, então agora eu vou começar a falar um pouco sobre os currículos. No caso aqui das licenciaturas em matemática, a nova carga horária total então é de 3.700 horas. Tá? Se vocês compararem com o que está lá no sistema, para vocês vão ver que tem uma diferença grande. Essa diferença se deve à extensão, que agora vai passar a ser contada. Era algo que vocês já faziam, só não era contado dentro da carga horária. Então agora vai voltar a ser contado. Vai passar a ser contado. E não é, então o impacto não é tão grande, e vai ser no final, como eu coloquei aqui, só 10 horas. Então são 3.240 horas de atividade de ensino, que dão 216 créditos. Isso compreende as obrigatórias, eletivas, TCC e os estágios obrigatórios. 90 horas de atividades complementares. Tá? Vocês devem lembrar, não sei, o Kim já está no final, aqui perto do final. Aqui entrava a extensão. E o número é maior de horas. Então, como a extensão agora vai ser contada, tá, de outra forma, ela saiu daqui e a quantidade de horas então é menor. Atividade de extensão, então, no total é 370 horas, é 10%. Você tem que ter no mínimo 10% da carga horária total em atividade de extensão. Né? Então, no caso aqui da licenciatura, ficou 370 horas. Dessas 370 horas, 300 são integralizadas nos laboratórios 1, 2 e 3, na disciplina Educação, Matemática e Docência 2. Então, essas disciplinas são obrigatórias no currículo da licenciatura, então, simplesmente para vocês cumprirem essa exigência, vocês já vão ter 300 horas de extensão. 70 horas em atividade de extensão homologadas pela Congrade, que vai faltar para completar os 370. E aí entra naquelas que apareceram lá também anteriormente. Então, o aumento de carga horária total nesse novo currículo vai ser apenas de 10 horas. É isso que aumenta. Tá? Se a gente conta tudo, extensão, então, desconta o fato de que você já faz uma extensão, tá? E não era contabilizado, então se leva em consideração o aumento é só de 10 horas. Principais mudanças no currículo da licenciatura não são mudanças grandes, tá? Então, o fato da extensão passar a integrar a carga horária, como já havia dito. Única inclusão de disciplinas são aquelas EAD que eu mencionei anteriormente, não está em grupos de alternativas. Mudanças na etapa do oferecimento de algumas disciplinas, que é algo que ainda está sendo discutido lá pela NDE, por isso eu não trouxe aqui um currículo pronto, tá? Mas, em essência, é o mesmo currículo que você já tem, apenas com mudança, uma outra mudança de etapa e os grupos de alternativas com a inclusão das EAD. Então, é praticamente o mesmo currículo. A mudança que, dentro das disciplinas, ocorre uma mudança que é de súmula, e essa mudança vai atender, então, a Resolução 2 de 2019 do Conselho Nacional de Educação. Então, essa resolução estabelece uma série de critérios que têm que ser satisfeitos pelos cursos de licenciatura, e essas mudanças de súmula, elas, então, têm o papel de refletir essa exigência, né? Ela vai estar colocada ali dentro da súmula. E também vai ter mudança nas súmulas de cálculo A e cálculo B. Então, essencialmente, são essas todas as mudanças que tem no currículo. Então, para falar um pouco sobre as mudanças, aqui eu convido a professora Flávia, tá? E para eu explicar um pouquinho. São 3 grupos com quantidades de mínimas de horas em cada grupo, e ali a gente tem então a quantidade de horas que tem no nosso grupo. Aqui, aqui vai para frente. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Flávia, coordenando o NDE das licenciaturas. Então, aquilo que o Guide colocou, né, das principais mudanças, e aqui com relação a essa exigência, né, da Resolução 2 de 2019 para os cursos de licenciatura. Né? Então, por essa nova resolução, que a gente tem um tempinho ainda para ir se adaptando a ela e implementá-la,
as disciplinas do curso precisam estar divididas, né, em 3 grupos e obedecendo essas horas mínimas, né, que a resolução exige. Então, basicamente, no grupo 1, conforme vocês podem observar ali, são as disciplinas que envolvem os conhecimentos científicos, educacionais, pedagógicos, né, fundamentam a educação, as articulações. Então, essas disciplinas do grupo 1, então, que é da licenciatura, são basicamente muitas disciplinas que vocês fazem lá oferecidas pela Faculdade de Educação, né? Então, entram lá a psicologia, filosofia, né? E intervenção, Libras. Então, essas disciplinas que são oferecidas pela Faculdade de Educação, elas compõem essas do grupo 1. A gente tem um mínimo de 800 horas e o nosso currículo, da forma como está, já agrupa ali umas 810 horas. No grupo 2, a gente então tem as disciplinas mais voltadas para os conteúdos mais específicos do curso. Então, em grande parte, são as disciplinas que vocês fazem aqui, né, que são oferecidas aqui pelo nosso departamento. Então, há uma parte grande também do curso. E a gente tem que ter um mínimo de 1.600 horas e a gente já atende aí com 1.605 horas, com o nosso currículo também, sem precisar de nenhuma alteração. Claro, essa divisão, às vezes a gente tem uma disciplina que compõe um pouco do grupo 1 e um pouco do grupo 2, né, dependendo da forma como ela é trabalhada. A gente tem as disciplinas de educação matemática e docência, aqui que são oferecidas, que também compõem. Então, fazendo essa análise das disciplinas, a gente está dentro da resolução, cumpre, né, um mínimozinho de folga. E no grupo 3, a gente tem as disciplinas que envolvem as práticas pedagógicas e as práticas pedagógicas, e aí são os nossos laboratórios e são os estágios que vocês também fazem, né? Então, a gente tem as 420 horas do estágio, né, do estágio 1, 2 e 3, que vocês fazem, são oferecidos lá pela FACED, e a gente tem 405 horas, que são justamente as disciplinas de Lab 1, Lab 2, Lab 3, Educação, Matemática e Docência também, entra aqui que tem práticas, né? São distribuídas ao longo do curso também, e isso é bem importante, elas precisam estar, né, distribuídas ao longo do curso, não ficar muito concentradas no final. Então, com isso, a gente fecha em 825 horas também, que é o mínimo, são as 800. Então, a nossa adaptação do curso a essa resolução 2019, a gente precisa fazer poucas alterações no curso, como o Guide disse, são mais alterações de súmula, procurando adaptar algumas disciplinas com um enfoque um pouco mais voltado para o desenvolvimento de conteúdos em sala de aula, como vocês trabalhariam um pouco esses conteúdos. Então, são algumas mudanças que a gente vai ter em súmulas, mas nada que altere muito o nosso curso. O nosso curso ele atende bem mais do que essa exigência, né? Então, a gente consegue se adaptar e manter a qualidade do curso, que é o mais importante. Tá? Eu acho que era mais isso, né? Eu vou só aproveitar para fazer um comentário com relação à extensão. Então, a gente tem falado aqui muito da extensão de vocês como atores principais, né, na extensão, os membros da equipe executora, mas cabe lembrar ali, como o Guide comentou, que ainda existem as horas complementares, né, e vocês podem também participar de atividades de extensão como alunos, sem ser da equipe executora. E isso vai contar para vocês nos créditos complementares. Então, assim, vocês fazendo atividades, fazendo cursos de extensão que a Congrade promove, participar da semana acadêmica, como aluno mesmo, isso vai contar para vocês dentro dos créditos complementares. E à medida que vocês vão andando no curso, a gente gostaria muito que vocês passassem para o outro lado, passassem a fazer parte da equipe executora, e então isso conta para vocês como extensão dentro dessas horas, né, que tem essa carga diferenciada. Então, só para fazer uns detalhes. Então, obrigado, professora Flávia, pela observação de fato que eu esqueci de mencionar isso. Bom, e agora eu vou então falar um pouco sobre o bacharelado
em matemática, como eu havia dito, eu vou iniciar, né, pela ênfase pura, mas antes dá um panorama geral. Então, as ênfases de matemática pura e aplicada, os principais pontos, as principais mudanças, são que os 2 primeiros semestres vão ser iguais nas 2 ênfases. Então, diferente do que ocorre hoje, né, que no momento que o aluno ingressa, que ele precisa fazer uma escolha de ênfase, na primeira matrícula, você vai fazer a aplicada ou vai fazer a pura, e já no primeiro semestre há diferenças entre os cursos, isso não mais vai acontecer. Tá? A gente vai ter os 2 primeiros semestres idênticos nas 2 ênfases. A ênfase matemática pura sofrerá alteração que envolve essencialmente os 2 primeiros semestres. Então, essencialmente é isso. Os 2 primeiros semestres vão ser semelhantes aos da aplicada, e do terceiro semestre em diante, essencialmente é o mesmo currículo que já existe. Tá? Houve um aumento, então, nessa proposta aqui de disciplinas eletivas. Isso era uma queixa recorrente que a gente recebia, de que havia poucas opções de eletivas na ênfase pura, tá? E, ao mesmo tempo, tinha uma exigência de um número de créditos maior, assim, maior do que aplicado, acredito. Tá? Então, isso, a gente acredita que já seja resolvido. Alguém perguntou? Então, a gente vai ser resolvido isso daqui, pois a oferta de disciplinas eletivas aumenta aqui significativamente, tá? E também haverá uma redução da quantidade de créditos exigidos em disciplinas eletivas. A ênfase em matemática aplicada, ela vai ter um novo currículo, tá? Com 3 FDCs. FDC é a formação diversificada complementar. O currículo antigo vai ser extinto e todos os alunos que estiverem no currículo antigo vão ser transferidos para o currículo novo. Tá? Haverá regras de transição na forma de equivalências, liberações, e uma coisa que também a gente, como Congrade, pode fazer é atender casos individuais. A nossa preocupação é que nessa transferência, né, do currículo antigo para o currículo novo, vocês não percam nenhuma hora que vocês tenham dedicado a uma disciplina que, por exemplo, não vai estar mais no currículo. Isso vai ser contado de alguma forma, ou através de liberações e equivalências, mas se não encaixar em nenhuma dessas situações, a Congrade pode fazer resoluções para cada um dos alunos envolvidos para acertar o currículo dele, né, a posição dele dentro do currículo novo. Bom, então o bacharelado vai ter estruturado dessa maneira, né, as 2 ênfases que já existem, pura e aplicada, e aplicada agora com essas 3 FDCs. Então aqui está abreviado, mas é a acadêmica aplicada, acadêmica computação científica e acadêmica profissional. Profissional. Então, eu vou falar primeiro então, da pura. A nova carga horária da ênfase pura então, é 2.500 horas. Tá? 2.160 em atividades de ensino, com 144 créditos, dos quais 8 créditos, 120 horas vão ser em disciplinas eletivas. Atividades complementares, 90 horas. Atividade de extensão, 250 horas. Tá? Então, essa quantidade aqui de horas, né, vai ter que ser integralizada por vocês dentro de equipes, né, executoras em atividade de extensão. Por isso a importância do departamento em garantir a oferta regular de atividades de extensão nas quais vocês possam trabalhar dentro da equipe executora. Principais mudanças na ênfase pura. Então a extensão passa a integrar a carga horária, né? Houve uma redução dos créditos complementares e eletivas para compensar a inclusão da extensão. O aumento de carga horária total vai ser de 40 horas. Então, se vocês compararem o currículo antigo e o currículo novo, né, esse novo tem 40 horas a mais. Com a inclusão da extensão, o desejável seria que fosse mantida a mesma carga horária. Mas com a inclusão da extensão, é muito difícil fazer isso sem a necessidade de tirar disciplinas ou reduzir carga horária de disciplinas. Tá? Então, fatalmente,
no nosso caso, principalmente em tantos próximos, diretrizes nacionais, são 2.400 horas, não havia muita alternativa a não ser aumentar essas 40 horas, né, no curso, então passa a ter 2.500. A reestruturação dos 2 primeiros semestres, que eu vou mostrar depois para vocês adiante. A disciplina obrigatória em inglês instrumental para processamento de dados sai do currículo, é uma disciplina obrigatória, ela vai sair do currículo, e em seu lugar será oferecida em inglês instrumental EAD, um caráter de eletivo. E uma oferta de novos eletivos. Então, vou mostrar agora, falar um pouco sobre a reestruturação, né, no primeiro e segundo semestre. Então, a disciplina de Introdução à Programação e sua versão EAD, que existe agora, vão ser substituídos por Algoritmos e Programação 1, que vai ter nova súmula. Não é a súmula que existe agora no curso. A súmula vai ser alterada. Tá? A disciplina Tópicos de Matemática Elementar será substituída por Matemática Elementar e Aplicações, que essencialmente é a mesma disciplina, né? Nós estamos trocando o nome e uma mudança muito pequena na súmula, depois eu vou mostrar também para vocês. Seminário Integrador 1 e 2 vão passar a fazer parte, então, do currículo da PURA. Né? Seminário 1 no primeiro semestre, Seminário 2 no segundo semestre. Cálculo A e Cálculo B terão novas súmulas. Então isso afeta todos os nossos cursos, né? Cálculo A e Cálculo B. Já havia dito isso aqui no caso da licenciatura, mas só por completeza eu coloquei aqui também. Então os semestres 1 e 2 vão ter essa cara aí, essa lista de disciplinas obrigatórias. Tá? Então você vê que agora tem Seminário 1, Seminário 2, lembrando, os alunos da PURA talvez não conheçam, Seminário 1 e Seminário 2 são disciplinas de 2 créditos. Tá? E ela tem um caráter diferente de uma disciplina que vocês estão acostumados na matemática, não tem uma cobrança propriamente, assim como no caso de uma disciplina de matemática mesmo. Então vai estar agora Algoritmos de Programação 1. Tá? E, bom, aqui eu não mencionei, tá? Mas tem álgebra linear lá, ela vai ter também, isso aqui na verdade não é uma obrigatória, mas é uma alternativa obrigatória. Vocês vão poder fazer álgebra linear lá, presencial ou EAD. A escolha é de vocês, lógico, tem questão de vaga, mas a princípio vocês podem escolher. Então, essas são as mudanças, tá, no currículo da PURA. O semestre 3 em diante é o mesmo. Tá? Com exceção do inglês instrumental que sai no semestre, não sei se é o quarto. Essas são as novas súmulas. Tá? Então, algoritmos de programação, ela tem essa novidade aqui, ela vai ser lecionada com Python, tá? E vai também ter um conteúdo aqui de programação orientada a objetos. Matemática elementar e aplicações, se vocês compararem com o currículo que já existe, é praticamente a mesma súmula dos tópicos, tá? A diferença aqui é essa linha aqui, uso de softwares na construção de gráficos. Então a ideia é já nessa disciplina, né, trazer para vocês, trazer para os alunos lá do primeiro semestre, ferramentas que podem ser utilizadas para a construção de gráficos, por exemplo, GeoGebra, tá? Principalmente esse caso. Então, Seminário Integrador 1, tem aqui, está colocado com uma nova súmula. Tá? Então, aqui uma parte importante é falar sobre a formação em matemática e a matemática como profissão. A ideia é já no primeiro semestre dar uma perspectiva para os alunos que estão entrando de qual vai ser a atuação, como vai ser a atuação dele uma vez formado como matemático. Trazer exemplos e discutir esses assuntos com vocês. Também é uma oportunidade para se trabalhar ou integrar os conteúdos que são vistos também no primeiro semestre, aí dentro do seminário. Cálculo A e cálculo B passam a ter essas súmulas. Então, aqui é aquela questão de a divisão de não se tratar, por exemplo, de funções trigonométricas só no cálculo B, isso não vai ter mais, vai ser tratado no cálculo A. E o Seminário Integrador 2, tá? Que tem aqui como uma novidade
também, dentro da sua introdução ao LaTeX. Então vai ser uma oportunidade, por exemplo, você faz em matemática, as expressões, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente produz um texto com essas expressões usando LaTeX? Então isso vai ser levado para vocês. Não será um curso de LaTeX, tá? Mas vai ser um momento em que vai ser possível introduzir essa ferramenta, que é a ferramenta de trabalho da gente como matemático. E aqui tem então as novas eletivas, a lista das novas eletivas, né? Além daquelas que já existem no currículo, essas aqui vão passar a integrar. Essa é a nossa vontade. Isso aqui depende, como está colocado aqui, de negociação com os departamentos, mas isso está sendo feito, tá? E até o momento eu só tenho escutado respostas positivas, né? Que eles aceitam que a gente coloque essas disciplinas como eletivas no currículo da PURA. Então, há um elenco aqui de disciplinas oferecidas pela administração, pela economia e relações internacionais, pela física, e aqui um rol grande de disciplinas oferecidas pela estatística. Tá? Então isso vai de encontro a essa demanda que a gente vem recebendo já há muito tempo de eletivas para ênfase pura. Agora, então, vou falar da aplicada. Daqui a pouco eu vou chamar os colegas aqui para detalhar. Então, o currículo esse aqui é o mais complexo. Tá? Então, a aplicada ela passa a ter, então, uma carga horária de 2.470 horas. Então, são 2.100 em atividades de ensino, responde a 140 créditos, dos quais 8 são eletivos. 120 horas em atividades complementares e 250 horas de extensão. As principais características, né, desse novo currículo. Tá? Então, esse novo currículo vai substituir o antigo, vai ser extinto. A extensão, como todos os demais, passa a integrar a carga horária. Esse novo currículo ele possui 70 horas a mais que o anterior. O anterior tinha 2.400 horas, que é o mínimo que um curso de matemática pode ter. Isso pode trazer complicações, tá? Porque algumas vezes há liberação para um aluno de uma disciplina sem crédito. A universidade aceita isso, mas ele acaba se formando com menos de 2.400 horas. Tá? E numa avaliação, essas coisas já podem ser contadas. Então, é mais seguro, né, para o nosso curso ter um valor superior ao mínimo. Permite, então, essa possibilidade de você conceder liberações sem crédito. Os 2 primeiros semestres estão em comum com a ênfase pura. Então, aqui estão as 3 FDCs que eu já havia mencionado. Tá? Aqui tem um erro ortográfico. Os 3 primeiros semestres eles são comuns, as 3 FDCs. Então, a escolha da FDC vai ser feita no 4º semestre. Então, lá no 4º semestre, né, no momento que você já tiver concluído as 4 ou tiver disciplinas que permitam se matricular em alguma disciplina no 4º semestre, você vai ter que escolher a FDC. Os semestres 1 a 3 são esses que estão colocados aqui. Tá? Então, os 2 primeiros são o mesmo, né? As mesmas disciplinas da ênfase pura. E o 3º semestre, então, tem uma diferença. A diferença principal do 3º semestre aqui, poderia mostrar para vocês, é que financeira passa a ser obrigatória em todas as ênfases aplicadas. Então, aqui a gente tem um textinho resumido aqui, a ideia de cada uma das FDCs, né? E eu vou então convidar agora o professor Pedro e a professora Juliane para falar um pouco sobre as FDCs acadêmica aplicada e a acadêmica conclusiva. Já vai falar, então. Não, aqui é um quadro, mas depois vocês vão falar um pouco sobre cada uma delas, que vai ser difícil saber. Mas por favor, pode ir, Ju. Pode ir. Eu falo os resumos, porque a profissional de fato é a última, tá? Porque é mais extensa. Se quiser, eu falo da computação científica.
depois eu vou falar da... Eu só vou dar um... Boa tarde, pessoal. Então, o Guidi falou assim, o currículo da aplicada é o mais complexo. De fato, dos três ele é mais complexo, mas em nossa defesa eu quero dizer que ele é muito menos complexo do que o currículo atual, que é dificílimo de se entender. Então, a ideia era manter escolhas para vocês, como o currículo atual permite, mas que seja uma coisa mais direcionada. E chegamos nessa olhando os blocos que existiam no currículo da aplicada, a gente tentou montar 3 principais. Então, o acadêmico aplicado, que é o currículo que eu chamaria de clássico da matemática aplicada da URGS, onde tem as disciplinas de métodos, cálculo numérico, e aí algumas alternativas como controle, como sinais. Os sinais está como identidade. Que mais me ajudem? Tá ali, fluidos, transportes. E também atualizamos o currículo em termos de olhar mais para grafos, porque é um dos maiores grupos que nós temos dentro do departamento. O currículo clássico, que eu digo, que foi o currículo que eu e muitos de nós fizemos, que somos professores hoje, ele era a matemática aplicada e computacional. Então, mas por uma questão de horas, porque a gente teve que cortar disciplinas para entrar em extensão, nós decidimos mais ou menos quebrar esse currículo em 2. A parte acadêmica aplicada e a parte computacional vai para aquela FDC da computação científica. E montamos uma FDC. Essas 2 FDCs, vocês vão ver daqui a pouco, são muito parecidas, tá? Vocês vão poder transitar entre uma e outra tranquilamente, assim. Lá, chegou no 6º semestre, não, eu queria fazer mesmo a computação científica. 1 ou 2 cadeiras, 3, que diferem, e bem para o final, assim. Se vocês estiverem no 5º, vai ter que fazer uma cadeira a mais, talvez, para trocar de uma FDC para outra. Agora, a profissional, sim, essa é uma FDC bem diferente, e aí ela vai focar no aluno que não vai seguir carreira acadêmica, ou não pretende seguir carreira acadêmica, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre os pilares dela. Não sei se é o próximo slide. Bom, sobre a acadêmica aplicada, que aí eu já falei para vocês, ela contempla o currículo clássico, como eu disse, com enfoques nas áreas de análise, métodos aplicados, equações diferenciais, e qualquer curso de matemática aplicada vai ter enfoque nessas áreas, e teoria de grafos, que, como eu disse, a gente tem um grupo muito forte aqui no departamento. Tem como objetivo preparar os alunos para a continuação da carreira acadêmica, ou seja, fazer mestrado e doutorado, né? Então, e no final, nós montamos o currículo de maneira que ainda no final do curso vocês vão ter no 6º, 7º e 8º semestre grupos de alternativas na qual vocês ainda podem se especializar um pouquinho mais. Tipo, eu gosto de álgebra, então vocês podem fazer a sequência de álgebra da pura nas alternativas. Não, eu gosto de análise, então vai poder fazer medida e tem mais uma outra cadeira de análise que agora eu esqueci. Topologia? Não. Equações integrais. Bom, Pedro, quer falar do científico ou pulo pro... Não, posso falar da comunicação científica. Aí vai aparecer... vai aparecer... Tá, então aqui está o currículo que eu falei para vocês. No 4º semestre... Bom, eu não sei dizer se é exatamente igual, porque como o currículo da aplicada tem aqueles blocos, né? Certamente métodos 2 já fazia parte do currículo. A gente tem cálculo numérico, computacional, que é parte das cadeiras de modelagem. As cadeiras de modelagem elas foram para as cadeiras de cálculo numérico 1 e 2. Análise já tem no currículo, álgebra linear 2 já tem no currículo. Discreta já tem no currículo.
Aí nós voltamos com a cadeira de álgebra matricial computacional. Essa é uma disciplina que fazia parte do currículo antigo e estava nos blocos, nesse currículo novo. Ela virou obrigatória. Depois tudo também já estava no currículo, e ali a partir do sexto é o que eu disse para vocês. Eu quero me especializar em álgebra. Então vocês vão poder escolher entre álgebra, equações integrais ou cálculo vetorial e tensorial. No sétimo, o cara que quer continuar em álgebra pode fazer álgebra 3. Ou quem está já olhando para cadeiras mais aplicadas vai ter a oportunidade de fazer ou mecânica dos fluidos, ou teoria dos transportes, ou controle. E acho que no oitavo tem medida, né? No oitavo é um bloco de alternativas que vai ter pesquisa operacional, introdução à mecânica matemática, medida ou processos estocásticos. E todo esse rol de cadeiras eletivas. Novas aqui nas eletivas, eu acho que só sinais de wavelets, né? Na verdade é uma mudança de súmula também, porque a cadeira de sinais já existia. Aquelas que tem X, que não. Pedro? Então, boa tarde a todos e todas. Bom, depois de quase um ano de trabalho, chegamos aí, né? Então, tá. Bom, pessoal, a FDC de Acadêmica Computação Científica, né? Foi o nome que a gente está propondo aí para essa FDC. Ela é, como o Jean já disse, muito parecida com a ênfase chamada acadêmica. Tá? Mas ela tem um enfoque, como o nome dá, em computação científica. Então a ideia, ela tem algumas disciplinas que dão um enfoque maior na utilização de computadores para resolver problemas de matemática, essencialmente isso, né? Cálculo numérico, métodos numéricos, modelagem computacional. Esse é o enfoque mais dado nessa disciplina, nessa FDC. Tá? Então, a ideia, né, que o egresso ele tem essa capacidade então, de resolver problemas de matemática, que tem interesse prático, usando fundamentalmente métodos numéricos. A gente está falando de modelagem matemática, modelagem computacional, resolução de equações diferenciais ordinárias, parciais, íntegros diferenciais, usando métodos numéricos. Essencialmente, no parâmetro geral seria isso. Ela tem um enfoque no final do curso, né, mais indo lá para os últimos 3 semestres, ela foca bastante nas linhas de pesquisa, que são as linhas principais de pesquisa que a gente tem no programa de pós-graduação em matemática aplicada aqui no nosso instituto. Pode passar o próximo aqui. Só clicar, Tá, então, assim, os 3 primeiros semestres são comuns, né, de todas as 3 FDCs. O quarto, o quinto e o sexto semestre são muito parecidos com o acadêmico, mas vocês vão ver que tem ali cálculo numérico computacional 2, tem cenários de integrador de 3, acho que está também lá, né? Tem introdução a elementos finitos no sexto semestre, que era uma disciplina que era ofertada como eletiva, né? Agora ela veio como disciplina obrigatória. E que mais? Isso, tem esse algoritmos de estrutura de dados também agora. Tá, nas alternativas ali, que começam no sexto e no sétimo semestre, a gente tem então, você pode escolher uma disciplina dessas 3 ali, né, que estão marcadas como alternativas. Então ela pode ir ou pensando em cálculo vetorial e tensorial, ou então equações integrais ou algoritmos de estruturas de dados. E seguindo, né, para o sétimo semestre, tem introdução à mecânica de fluidos, a teoria de partículas de transportes e métodos computacionais em estatística. Então, assim, mais ou menos imaginando, né, uma pessoa que quer fazer a introdução à mecânica de fluidos, é interessante ela escolher cálculo vetorial e tensorial no sexto semestre. Então, assim, a gente tem cada sequência ali, né? Se o cara escolheu uma, é porque ele já está pensando em seguir uma linha ali para os outros. Não é obrigatório, não quis, não gostei, quero trocar uma, não tem problema. Mas a ideia é que tem uma lógica encaixada nessas ideias. Tá, e lá no 8º semestre a gente tem só um grupo de alternativas, então escolher uma disciplina.
E aí a gente tem álgebra matricial computacional, dinâmica dos gases rarefeitos e métodos computacionais de mecânica de fluidos. As eletivas, tá? Eu acho que o Jean chegou a falar isso, se não me engano, mas a ideia foi que as 3 FDCs têm eletivas muito comuns. Justamente a ideia é o cara poder experimentar um pouco das diferentes ênfases ali que se dá nessas FDCs. Né? Então, assim, a maioria delas é comum, inclusive as disciplinas que estão numa FDC e não estão na outra, a pessoa pode fazer como eletiva. Tá? Então, assim, o cara não perde. Eu quero ter essa ênfase mais computacional, mas ao mesmo tempo não queria perder o que eu estou perdendo de disciplinas lá no acadêmico. Não tem problema, escolhe como eletiva, então. Ou vice-versa, né? Tá? A mesma coisa, o profissional, tem disciplina lá de redes neurais artificiais, eu gostaria de fazer muito. Dá para fazer como eletivo, claro, tem que ver os pré-requisitos ali para comprar, mas dá para fazer esse jogo aí. Isso foi uma preocupação que a gente teve, justamente para deixar essas FDCs integradas, né? Que a gente tem os nossos estudantes todos integrados, não são cursos diferentes, são só FDCs diferentes. Tá? E basicamente é isso. Que daí está faltando uma alternativa aqui, que eu acho que não chegou a sair nesse slide. Tá, que é uma alternativa que é termodinâmica, que é a disciplina na física, que é uma disciplina. Tá lá? Tá, não tinha, desculpa. Quando eu editei, eu tinha colocado aqui embaixo. Então ela está aí. A FDC de termodinâmica é para quem está pensando nessa área mais mecânica de fluidos e tal, trabalhar nessa parte de modelagem com fluidos. Eu acho que agora vem a profissional, né? Então tá, obrigado. Bom, na FDC profissional nós juntamos os diversos blocos de cadeiras da administração e da economia e da estatística, tentando dar um direcionamento. Então, a FDC profissional tem como objetivo criar competências básicas em economia, finanças e ciências de dados, além das habilidades e competências da formação de matemático, tais como raciocínio lógico, postura crítica e capacidade de resolver problemas em que o raciocínio abstrato é uma ferramenta indispensável. Essa FDC capacita os alunos para as práticas de consultoria e assessoria em atividades de pesquisa e planejamento econômico, para pesquisa científica e atividades acadêmicas em áreas da matemática aplicada ligadas à economia e estatística. Também para atuação no mercado financeiro de capitais e para mineração, exploração e análise de dados usando as técnicas de machine learning. É bastante, me fugiu a palavra, ambicioso, né? tudo que está ali, mas a ideia é que dê a competência básica para vocês escolherem uma dessas áreas e seguirem. Então, a FDC vai ter 3 pilares, ela tem esses 3 pilares, que é economia, finanças e ciências de dados. Então, no pilar da economia, vocês vão ter como obrigatório matemática financeira, análise microeconômica 1, análise microeconômica 2, análise macro, e aí, no rol de alternativas, economia matemática e pesquisa operacional, além das eletivas. Na parte de finanças, tem matemática financeira, administração de carteiras de investimentos, e mercado de capitais, no 7º, e aí pode fazer como alternativa derivativos e riscos, que é uma cadeira lá da economia. E no rol das ciências de dados, probabilidade A, que já faz parte do currículo, introdução à inferência, modelos lineares e modelos lineares generalizados da estatística. Essas são obrigatórias e essas cadeiras, elas direcionam o aluno para conseguir fazer aquelas 2 alternativas que é, na verdade, uma alternativa, que é redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo, que é a cadeira de Machine Learning, mas também tem a cadeira de análise de séries temporais ali na alternativa do 7º semestre. E entre as eletivas tem linguagem para a ciência de dados, que é uma cadeira inicial do curso de estatística, e também aprendizado de máquinas, que é uma cadeira que a estatística faz antes de fazer redes neurais, mas não é obrigatório.
Então, aqui sim, o currículo ele é bastante diferente, e aí a ideia é o seguinte: em cada semestre o aluno vai ter um pouquinho de cada. A ideia é que tenha uma cadeira do pilar da economia, uma das finanças, e uma de ciência de dados e uma de matemática. Tá? Não funciona exatamente assim, mas é mais ou menos essa a ideia. Então, vocês olham lá no quarto semestre, o quarto tem cadeiras da matemática, então tem métodos 2, tem cálculo numérico, aí tem a cadeira do núcleo ali da estatística, que é a probabilidade, tem a cadeira de algoritmos e estrutura de dados, que é a cadeira onde vai aprender banco de dados, que é onde também vai ser necessário para a ciência de dados, e tem do núcleo de economia, que é análise micro 1. Então no quarto não tem finanças, mas aí ali no quinto já tem administração financeira, e aí tem microeconomia do núcleo da economia e introdução e inferência do núcleo de ciência de dados, além das 2 cadeiras de matemática. E aí vai seguindo todos os semestres, assim, tentando encaixar aqueles 3 pilares. Bom, e aí no rol das eletivas, tem muitas cadeiras da economia, muitas cadeiras da informática e algumas cadeiras da matemática, além do que o Pedro já disse, várias outras disciplinas aqui, que estão nas outras FDCs. Né? Acho que era isso. As súmulas. São as súmulas que tem alguma modificação. Então, aqui é só, por completeza, aqui nós vamos colocar então as súmulas que vão ser alteradas, tá? Incluindo aqui as disciplinas novas. Então, tem aqui o algoritmo de programação 2, está colocado aqui. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é algo que vocês podem ler ali na apresentação que a gente vai divulgar. Tá? Então, vão ser alterados os algoritmos de programação 2, seminário integrador 3 também vai sofrer alteração de súmula. Aqui então tem a súmula de cálculo numérico computacional 1, cálculo numérico computacional 2, essas são disciplinas novas. Tá? Elas vão, entre outras, vão substituir aquelas de modelagem, por exemplo. Modelagem 2, gente. Controle, sinais wavelets e a disciplina algoritmo de estrutura de dados. Aquilo que o professor Jean havia mencionado, né, com conteúdos relacionados a bancos de dados. Está colocado aqui. Então, essa são as alterações que o INDE está preparando. Aqui dentro da Congrade a gente pretende, então, aprovar e encaminhar isso, né, para ser implementado e vigorar a partir de 2023/1. Tá? Dentro da aplicada mesmo ainda, essa estrutura que foi bolada, ela é muito mais simples do que existia anteriormente. A existia anteriormente era uma boa proposta, mas a maneira de levar, o aluno levar aquela proposta dentro do curso era problemática, porque dependia daquela questão de blocos, e o que aconteceu ao longo do tempo, aqui dentro daqueles blocos, teve muitas disciplinas deixaram de ser oferecidas, os departamentos deixaram de oferecer. Tá? E nesse período que o INDE tem trabalhado, a gente fez uma análise dos últimos 10 anos do perfil dos nossos egressos. E a partir desse perfil foram construídas essas 3 FDCs. Então é algo que atende, né, uma demanda que historicamente a gente observa que os alunos possuem, a maneira como eles se formam nas disciplinas. E uma outra coisa é que dentro dessa nova estrutura, todo mundo vai saber se está satisfazendo ou não as exigências do currículo. Vai aparecer claramente para você ali, eles são obrigatórios que você precisa fazer, feito elas, está tudo ok. Tá? Não vai ter mais aquela coisa, mas você precisa fazer disciplina para fechar um bloco, eu não sabia que precisava disso. Então acaba esse problema. Certo? Bom, era isso então que nós tínhamos que apresentar. Eu agradeço aqui a presença de todos, em particular os colegas e das colegas aqui do BND que me ajudaram então a construir essa proposta, aos professores que nos enviaram, professores que enviaram colaborações, né, para enriquecer e
montar essa proposta de novo currículo. Tá? Uma boa tarde a todos. É isso. Obrigado. Perguntas? Nem todas, tá? Houve algumas escolhas que foram feitas no momento de montar a FDC, mas disciplina eletiva é algo que é muito tranquilo a Congrade implementar. Então, havendo demandas, pessoas trazendo essa demanda para a gente, tá? Levando, por exemplo, via representação discente na Congrade, a Congrade tem representação discente, né? Levando isso para a Congrade, por que não coloca essa disciplina? É algo que o IND analisa, nós conversamos com o departamento e é muito simples introduzir dentro do currículo. Eu vi aqui, por exemplo, no quarto, quinto, atualmente, tem uma alternativa entre, acho que é álgebra linear 2, se não me engano, e introdução à economia, no atual. Tá? Introdução à economia, que acontece lá no campus do centro, é um curso completamente teórico. Né? Eu estou fazendo, é completamente teórico. Agora eu vi que, por exemplo, na área que teoricamente está aplicada, que eu queria seguir a álgebra linear 2, está. E antes, para mim, ela era uma alternativa a essa que eu estou fazendo. Como é que ficam esses casos? Porque eu não vi introdução à economia, por exemplo, aí. Eu vi outras disciplinas da economia, mas introdução à economia não. Então, o que acontece com esse... Então, essa situação, se você fez introdução à economia... Estou fazendo agora. Tá, você não vai perder isso. Tá? Isso vai ser usado para liberar uma outra disciplina, né? A partir, porque aqui não se mostrou no currículo, mas o currículo ele tem uma série de outras coisas que são as liberações. Então, se você entrou no currículo, entrou no curso em determinada data e fez determinada disciplina, aquilo vai se transformar numa outra do currículo. E vocês não vão perder horas. Tá? Isso eu gostaria de frisar bem. Se houver algum caso, você pode ir lá na Congrade, olha, não cai em uma dessas situações aqui, a gente faz uma resolução para resolver o problema no aluno. Tá? As eletivas que já existem da Pura e que não abrem quase nunca, o que vai acontecer com elas? Bom, essa questão de eletiva que não abre nunca, isso é uma coisa aqui do departamento. Então, o departamento, eles têm pessoas que podem dar aquelas disciplinas, tá? E todo semestre, o que a gente faz? É uma coisa importante, até como ter um número aqui de alunos, quando a Congrade envia para vocês aquela pesquisa para fazer sobre o que vocês pretendem se matricular, ali é o momento de você indicar o que você quer, porque a Congrade pode ir para o departamento e levar essa demanda. Porque, por exemplo, nós como Congrade, nós poderíamos pedir que abrissem vagas em todas aquelas disciplinas, mas não vai ter demanda para aquilo. Aí vai ficar aquela vaga lá que não vai ser usada. E o departamento reclama disso. Falou, eu abri 3 vagas para você, tinha um outro curso que estava precisando de aluno, não entrou porque essas 3 vagas foram reservadas e ninguém usou. Então, todo semestre há uma negociação entre Congrades e departamentos. Tá? Então, assim, se você quer uma eletiva, responde o questionário, manda para a gente e a gente vai levar a demanda para o departamento. Tá? Como que vai funcionar essa transição para quem está no 7º semestre da aplicada? Tá. Se você está no 7º semestre da aplicada, provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: você vai entrar no novo currículo, vai escolher uma FDC, certo? Feita essa escolha de FDC, vai ter tabela de liberações, que vai liberar as disciplinas. Se ficar alguma ali que não pode ser aproveitada dentro da tabela de liberação, porque é difícil a gente prever todos os casos, eu não posso usar uma mesma disciplina para liberar 2 diferentes. Dá, né, Flávio? Pois é. Então a gente vai ter que tratar esse caso isoladamente, caso a caso, conforme desaparecer. Então, se eu olhar, por exemplo, depois da FDC, isso aqui está complicado, como é que eu vou fazer? Vai lá na Congrade, a gente vai analisar o caso e vai dar uma solução. Tá? Mas isso, novamente fiz, ninguém vai perder hora em disciplina que já tenha estudado no currículo antigo. Talvez só complementar rapidinho, assim. Tá no 7º semestre, dificilmente as disciplinas não mudaram tanto, mudaram nome e tal, mas assim, vai ser tranquilo de fazer, vai ser exceção de uma ou outra que vai ter algum probleminha que vai ter que ser tratado, entendeu? Não é o currículo todo. Por exemplo, os cálculos numéricos computacionais, isso aqui vai tudo ter liberação de disciplina que você já fez, então vai automaticamente ser satisfeito.
Eu não sei qual dos dois perguntou primeiro. Continuando a pergunta dela, primeiro. Vocês, para aplicada, mostraram todas as seletivas que vão existir. Sim. Para pura, vocês mostraram muitas seletivas, mas elas são adicionais. Adicionais, são novas, além daquelas que já existem. Tá, ok. E sobre as seletivas não abrirem, vocês pensaram em reconsiderar os pré-requisitos delas? Porque, por exemplo, no currículo da agência agora, seminário é uma cadeira que requer 120 créditos obrigatórios para a gente poder fazer. E agora é obrigatório nos primeiros semestres. Sim. Então, vai ser mudado isso. Tem outras cadeiras eletivas nessa situação. Por exemplo, modo finitamente gerado, você quer a álgebra 3, que é uma cadeira do quarto semestre, quinto semestre. Mas na prática é uma cadeira bem simples. Ela poderia ser ofertada cedo. E eu acho que falta a demanda dos alunos, porque quando as eletivas estão disponíveis, a gente não tem mais alunos. A nossa evasão é muito grande. Sim. Então vejam as eletivas que poderiam ser colocadas no início e disponibilizem elas no início. Sim, houve uma redução da exigência de quantidade de créditos em várias disciplinas daquelas eletivas. Geralmente as disciplinas têm pré-requisito crédito, em geral são as eletivas. Tá? E foi revista essa questão do número de créditos, exatamente para acontecer isso, para elas poderem ser feitas mais no início. Mas não apenas créditos, tem cadeiras que têm pré-requisitos, outras cadeiras que poderiam ter pré-requisitos muito mais leves. Bom, essa parte a gente analisou. Tá? Eu não trouxe aqui detalhadamente, como eu falei, todos os detalhes de liberação para requisitos de disciplinas, mas a equipe está trabalhando nisso também. E a proposta assim, não está fechada ainda, a gente não submeteu nada. Então é bom que vocês tragam isso, que eu posso levar lá para a NDE discutir essas questões. Excelente. A cadeira de seminário que agora é obrigatória no primeiro semestre. Sim. Na matemática pura. Sim. Então todos os alunos, porque antes não era obrigatório, todos os alunos da PUR, independente do semestre, que não fizeram seminário integrador 1, vão estar no sistema como no primeiro semestre? Não. Vocês provavelmente que ingressaram há mais tempo vão ter liberação dessa disciplina. Essa exigência que é fazer seminário já vai estar automaticamente satisfeita a partir da data de ingresso. Aproveitando também só que tem a matemática financeira agora da aplicada. Eu já passei daquele bloquinho da análise de matemática financeira. Vai liberar a matemática financeira também? Não me lembro aqui da liberação da financeira agora. Não lembro. Teria que olhar. Não é. Sobre a transição, tu mencionou que o pessoal da matemática pura vai ter que fazer proporcional aos semestres que já fez, no caso. Isso vai ser contabilizado a partir de 2023/1? Em 2023/1 o sistema vai olhar quantos créditos faltam para você fechar a carga horária total. 10% disso vai ter que ser feito em atividade de extensão. Então alguém que se forma em 2022/1 ou /2 não vai ser... Está fora disso. Isso, um ponto importante o Alvino aqui trouxe, também esqueci de mencionar, que afeta principalmente os alunos da licenciatura. Por exemplo, vocês que já fizeram Lab 1, Lab 2, Lab 3 e do LADOC, essas atividades de extensão que vocês fizeram vai ser contado dentro da carga de extensão. Tá? Então isso automaticamente a gente já vai colocar aquilo como, vai homologar essa atividade de extensão que vocês já fizeram dentro da carga horária de vocês. E todo mundo que tenha participado de uma atividade de extensão como equipe executora vai também pode entrar em contato com a Congrade, manda a documentação, a gente vai contabilizar essa obra. Qual é o melhor caminho para submeter sugestões e demandas para vocês, se vocês ainda têm tempo de mexer na proposta? Via Congrade, pessoalmente, estou lá falando com as pessoas, por e-mail. É só levar lá para a gente e a Congrade encaminha isso para os NDEs para nada. Você sempre voltar no currículo geral da aplicada até o terceiro semestre? Ele está muito parecido no terceiro semestre da pura, com exceção de qual é a física que está sendo ofertada. Vocês colocaram... Financeira é obrigatória aqui. Financeira é obrigatória aqui.
Sim, mas vocês colocaram Física 3 de eletiva obrigatória no terceiro semestre da aplicada. E eletromagnetismo no quinto. Para pura, eletromagnetismo no terceiro. Então não seria mais simples trocar essas duas para que as turmas façam junto? É algo que você pensar. E quem entrou no curso já vai fazer o primeiro e o segundo, basicamente junto, a terceira quase toda. É algo que você pensar. A gente precisa olhar aquelas tabelas de pré-requisito. E passa. Isso foi pensado foi pensado no NDE e isso não pode ser feito por causa do profissional. O profissional não faz eletromagnetismo. Não, mas a atenção que ele sugeriu que a pura não aceitou trocar. Não lembrava disso. Eu só tenho uma pergunta. Geometria não é mais obrigatória? Introdução à geometria não é mais obrigatória para aplicada? Para aplicada, não. Saiu, né? Para quem fez, ela vai ser aproveitada. Ok, pessoal? Alguma outra pergunta? Sim? Sim, provavelmente essa é uma das coisas. Uma das liberações. O algoritmo de programação cognitiva que a gente faz não vai ser tanto para aplicada quanto para. Sim. Sim. Ok, pessoal? Então, novamente, uma boa tarde, obrigado. E nós vamos então levar essas sugestões lá para o MDE.